Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando nossa EBD da Igreja Batista Lindóia e hoje uma aula especial. Aqui eu estou com um convidado de honra, logo vou apresentar ele. Mas veja, não é qualquer um, não é só porque é meu amigo. Aqui eu estou com um grande amigo meu, mas é o convidado de honra, porque nós, como igreja, como você deve saber, estamos estudando aqui a revista da editora Convicção, A Monarquia em Israel. E esse material ele foi escrito justamente pelo nosso convidado de hoje, meu querido amigo, o professor Ulicélio Valente. E aqui no começo tem o seu currículo, né, Ulicélio? Vou até ler aqui para quem não viu. Aqui dentro da revista tem aqui, ó, quem escreveu: Ulicélio Valente de Oliveira, graduado especialista em teologia pela Faculdade Teológica Batista Equatorial, mestre em teologia pelas Faculdades Batista Paraná, FAAPAR, licenciado em História pela Universidade de Santo Amaro, coordenador acadêmico na Faculdade Teológica Batista Equatorial, casado com a irmã Vitória Lorena Serra Valente e pai da Maria Alice, líder de patrimônio da Primeira Igreja Batista da Marambaia e professor de EBD. É membro da Academia Evangélica de Letras do Pará, professor da Faculdade Teológica Batista Equatorial e do Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, Pará. Currículo longo aí, mas eu acho que o mais importante aí que é meu amigo. Que é alguém que eu tenho a alegria de caminhar junto, porque às vezes a gente conhece pessoas só de currículo, mas o Ulicélio, gente, pela graça de Deus, aí a gente tem uma boa caminhada, né, Ulicélio? Já recebi ele aqui na minha casa, em Curitiba. Já tive o prazer de não só conhecer a faculdade onde ele leciona, né, a FATEB, mas também conhecer a Igreja Marambaia, onde eu pude trazer a palavra, ministrar a palavra e ficar na casa do Ulicélio também. Então, uma grande alegria. Obrigado, Ulicélio, por acertar esse convite, estar aqui com a gente. É uma querida amigo, pastor Viribaldo, uma grande alegria. Na verdade, eu me sinto honrado pelo convite, muito mais por falar, mas de ter esse tempo com você, essa interação, sempre é uma grande alegria compartilhar daquilo que Deus tem feito. E também na correria que a gente tem, você e a gente também, a gente poder se encontrar aqui também é um momento de alegria e poder falar sua igreja também, você já esteve aqui na nossa igreja, então, sem dúvida, é um prazer muito grande para mim. Obrigado, meu amigo. E digo que você vai ser benção agora através dessa aula, mas já tem sido benção através da revista. Então, é um tema muito importante, né, que é a questão da monarquia em Israel, a questão sobre os reinos, né, a gente já vem estudando, agora a gente vai para essa nossa segunda EBD, mas aproveitar, né, que a gente está aqui com o autor da nossa revista, então eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a revista, né? O Ulicélio é da teologia, assim como da história, da mesma forma que eu, e perguntar como é que foi a experiência de escrever essa revista, Ulicélio? Foi de todas as coisas que eu já fiz, foi a mais difícil. As pessoas às vezes não têm noção, apesar de a gente ser da teologia, mas o Antigo Testamento, ele não é algo que eu estudo, que eu pesquiso, que eu fico debruçando o tempo. São leituras que a gente faz e tudo. Eu até já preguei em alguns textos do Antigo Testamento. Agora, preparar uma lição como essa, é a primeira vez que eu me deparo com os livros históricos, especificamente sobre a monarquia de Israel, e ter que não apenas lê-los, mas estudar, entender e depois ter que dar alguma contribuição prática sobre isso. Eu confesso que foi tão difícil que eu pensei em desistir de fato. Eu cheguei com a Vitória e Vitória, não dá, está sendo muito difícil, porque a gente sabe da responsabilidade e também justamente porque não bastava só você escrever, tem coisas que a gente não iria colocar no texto, obviamente, mas era necessário pesquisar bastante. Eu até adquiri outros livros sobre o assunto. Então, de todos os desafios que eu já tive, foi tão difícil quanto escrever um artigo, escrever um livro, escrever dissertação e por aí vai. A complexidade é muito grande, justamente porque escrever para os batistas brasileiros é diferente de você escrever uma coisa sua, que aí você... Então, o desafio se multiplica ainda mais, você escrever dentro desse viés. Então, foi desafiador gastar tempo, investir tempo
mas ao mesmo tempo, para mim foi um grande desafio e um aprendizado muito grande, porque na verdade, de todo mundo que vai ler revista, ou que está lendo a revista, ou que já estudou, quem mais aprendeu fui eu. Então, sem dúvida, para mim, escrever foi apenas um empurrão para que eu pudesse conhecer bem e estudar um pouco mais a monarquia de Israel. E para quem não sabe, gente, o professor Ulicélio já é autor de livros, é autor de artigos. Então, veja, quando ele destaca a dificuldade que foi para ele escrever essa revista, é porque realmente não é fácil. Ele também, a partir de uma recomendação do meu amigo Ulicélio, eu também escrevi uma revista, né, que deve sair ainda esse ano, se Deus assim permitir. E realmente, gente, não é fácil escrever revista assim. Eu não sei você, Ulicélio, mas eu escrevia, e como tem um limite de caracteres, eu tinha que ficar cortando, eu não sabia de onde cortar a coisa, né, cara? E é um desafio também, né? Eu ia até lhe perguntar também, porque eu já escrevi uma primeira, só que a primeira era Novo Testamento, então no Novo Testamento a gente consegue, que é a área que eu atuo, que eu estudo mais, aí era tranquilo. Mas o Antigo Testamento, com um assunto desse, aí ficou mais complexo ainda. E levando em consideração os caracteres, o perfil da nossa Convenção Batista Brasileira, não sei como é que vai ser as próximas e tudo mais, se torna desafiador. E eu acho que também, para você, é a primeira vez que você escreve bem direcionado, assim, até também compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, que escrever não é uma coisa tão simples, né? É uma arte, e certamente que você já tem muitos livros, assim, muitos artigos, esse também, com certeza, foi um desafio para você, ou não? Com certeza, né? Ainda mais que eu escrevi, essa aqui é a revista Compromisso que você escreveu, né? Que é para os adultos. Eu escrevi para Atitude, que é para ser para os jovens. E eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou simplificar esse negócio para os jovens, né? Trazer uma linguagem mais jovem, mais simples. Porque são coisas complexas, né, meu amigo? Não é uma coisa simples, né? No seu caso ali, a gente está falando igual o EBD2 que a gente vai ver hoje. Gente, é questão do reinado de Saul, a desobediência dele, ele foi escolhido pelo povo, mas também escolhido por Deus, mas daí Deus o rejeita e escolhe... Gente, são coisas complexas teologicamente, e ele tem que resumir liçõezinhas curtas para todo mundo da igreja entender. Então, realmente não é algo fácil, é um grande desafio, e você está de parabéns, viu, Licélio? Tá de parabéns. Eu, naquilo que eu já li da revista, eu gostei bastante, o pessoal também tem gostado. Claro que também o tema me fascina, né? Eu gosto muito da monarquia de Israel, mas eu acho que a revista também ela está bem escrita, está bem construída, então deixo meus parabéns. Mas realmente é um desafio, né, meu amigo? Com certeza, é um desafio porque eu costumo dizer que cada pessoa ela tem uma particularidade de tudo, inclusive de estudar textos. Enquanto para uns, talvez estudar qualquer texto da Bíblia não precise de tanta coisa. Talvez ele tenha já tanto tempo, ou então ele tem tanta facilidade que ele lê o texto e ele consegue ficar apenas ali para entender aquilo. E estudar a monarquia de Israel se tornou desafiador porque eu fiz um método próprio para estudar a monarquia de Israel, para eu entender primeiro. Eu primeiro criei um método para eu entender, para que eu, compartilhando com as pessoas, elas possam entender de onde eu parti. Entender que eu não fiquei só na monarquia de Israel. Para entender a monarquia de Israel, eu fiz um voo bem mais longo, bem mais completo, por assim dizer, e eu gastei mais tempo também com outras áreas do Antigo Testamento, tanto quanto eu gastei na monarquia de Israel, para depois sentar e dizer, agora entendi, agora consigo pensar e fazer. Eu fiz isso aí. Para quem não sabe, né, Ulicélio, a revista da Convicção, ela é sempre sobre um livro da Bíblia, depois um tema. Um livro da Bíblia, um tema. Isso. No seu caso, não é um livro da Bíblia, é um tema. E sendo um tema, ele não é bem mais complexo no seguinte sentido, gente. Ele não tinha ali, essa aula vai ser sobre este capítulo da Bíblia. Não, o Ulicélio teve que viajar em vários textos, vários livros diferentes. Igual aqui hoje, né? Nós vamos tratar aqui de EBD2, o Reino Unido de Saul. Envolve 1 Samuel, envolve 1 Crônicas, envolve, né? Em 1 Samuel, a gente está falando aí de 1 Samuel 11, 12, 13, 14, 15, 16 também, digamos, né? Então, veja,
são vários textos diferentes. Se a gente pegar ali Davi mais para frente, é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas. Então, veja, são vários textos diferentes para a gente compor esse retrato de cada episódio da história da monarquia de Israel. Então, é um grande desafio, né, Licélio, para a gente ver, porque a nossa Bíblia ela não é cronológica, ela é dividida em livros e, às vezes, as partes dos livros são ao mesmo tempo, né? Assim como também os profetas, né? Tem profetas que são contemporâneos, tem profetas que não, então é um desafio, realmente. Eu, por exemplo, falando aí do desafio, por exemplo, o que eu fiz primeiro? Inclusive, quando eu estou falando sobre esse tema aqui, eu tenho que dizer o seguinte, olha o voo que eu dei primeiro. Talvez nem todo mundo precisa dar esse voo, mas eu dei para compreender. Eu fui primeiro entender o quê? Se é para falar de monarquia, eu preciso entender um governo anterior a esse. Então, o que eu fiz? Eu estudei primeiro o que é teocracia. E não é teocracia, porque quando a gente fala de monarquia, teocracia, ou os governos que a gente encontra na Bíblia, a gente não pode olhar para um viés como se fosse político, como a gente quer entender agora. Não, vamos entender o que é primeiro teocracia, que é um governo completamente diferente. Então, vamos lá para o Antigo Testamento, passando ali pela criação do jardim, tudo que Deus criou, passando ali, entendendo que na teocracia o governo era exclusivamente divino, aí entrou o pecado, Deus então vai... agora, por causa do pecado, o homem está condenado, não havia pecado na criação, a gente vai passar ali pelo Noé e o dilúvio, e para começar a entender, de fato, a monarquia de Israel, é importante entender aonde começa o povo de Israel. Ou seja, não é na criação, não é em Gênesis, não é em Adão. Então a gente olha assim como imaginando que o início do povo de Israel foi em Abraão. E ele vem de uma outra outra religião, por assim dizer, ou outra região que não é a região que nós conhecemos nas escrituras como Israel. Então vem ali no capítulo 12 de Gênesis, que é a chamada de Abraão, que era Abrão. Aí depois vem as sagas do patriarcas, né? Então, que começa com Abraão, Isaac, Jacó e José. E a gente lê e entende como é que funcionava o governo nessa época, e que é um governo, então, teocrático. Então, primeiro, eu debrucei tempo estudando como foi com Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó, como foi com José, como é que funcionava o governo, como é que as coisas funcionavam naquela época. Então, primeiro a teocracia. E entender que é o seguinte, na teocracia, Deus era o governador, o rei, e quando o povo obedecia, o povo era abençoado. Quando o povo desobedecia, o povo era punido. Tanto é que aí a gente vai ter Israel indo para o Egito, a migração dos descendentes de Jacó que vai para o Egito. Aí depois a gente começa a ver o agir de Deus para libertar o povo, o governo teocrático, que é a saída, o nascimento de Moisés. Moisés passa ali um tempo sendo criado ali no Egito, e depois de um tempo, Deus usa Moisés para que ele pudesse ser usado para tirar o povo do Egito. Então nós temos a saída e a peregrinação do deserto, antes de chegar aí na monarquia. E depois a gente vai ver o quê? A conquista da terra de Canaã e o período dos juízes, que ainda era um governo teocrático. Então, nós temos a conquista da terra e o início do período dos juízes, que foi bastante tempo. E no período dos juízes, nós tínhamos um círculo muito interessante que acontecia, que era o seguinte: o povo pecava, aí havia o sofrimento, aí eles suplicavam a Deus e Deus libertava. Aí depois eles entravam em pecado de novo, aí sofrimento, suplicava a Deus e Deus libertava. Então, nós temos esse período de juízes. Então, primeiro, para entender a monarquia de Israel, era importante ter uma ideia do que seria uma teocracia. Então, foi o primeiro ponto que eu trabalhei. Então, veja que antes de começar a falar sobre monarquia, eu fiz primeiro esse percurso para depois uma espécie de fazer uma comparação e entender, então, por que aconteceu o que com o povo
E o que levou eles, por exemplo, a serem cativos dos assírios e dos babilônios, uma vez que o governo era monárquico, e entender essa diferença entre esses dois tipos de governo, teocrático e monárquico, que na verdade, então, já lhe dando aí novamente a palavra, então, por quê? Porque o governo monárquico é uma transição que sai de um governo teocrático, que era Deus governando, e agora era um governo monárquico, onde os homens passariam a governar. Então, essa é a grande questão. Por isso que é importante entender o que é teocrático, para entender o monárquico, para entender, então, essa transição. Isso tem tudo a ver com o texto bíblico, né? Quando a gente pensa os juízes, é uma teocracia, ou seja, vem do grego, né, theos kratos, né? O poder está na mão de Deus. Para a passagem para a monarquia, né, do monos, um sobre os demais, né, a gente tem aquele pedido em 1 Samuel 8, no qual o povo pede um rei, e aí Samuel fica sentido, né, e Deus fala, não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. O que Deus está falando? Que o governo que existia ali não era o de Samuel sobre o povo, era de Deus sobre o povo através de Samuel. E isso é algo muito importante a gente considerar. Então, essa ideia, gente, de teocracia, que o professor Ulissério está nos falando, é muito importante. Porque se eu não entendo o que tinha antes, eu não entendo o que foi rejeitado para surgir a monarquia. E a gente tem, é muito interessante, né? O povo pede um rei e Deus fala, ó, vai acontecer isso, isso, aquilo. Se prepare, vai ter consequência. E o povo fala, não, mesmo assim nós queremos rei. Então, beleza, escolha um rei. Queremos Saul. E Deus também escolhe Saul, né, Ulissério? Isso é interessante. Saul é escolhido pelo povo e Deus aceita a escolha do povo e torna como se fosse a sua escolha. Mas depois Saul é rejeitado por Deus. E essa rejeição ela é muito importante. Ela, assim, teologicamente é muito complexo, né? O cara foi escolhido, mas foi rejeitado, né? Quando a gente pensa lá os calvinistas que falam que a gente foi escolhido por Deus, né? Não, quem é escolhido está salvo. Tá? E Saul, que foi escolhido por Deus, mas foi rejeitado, né? Ou seja, não se salvou, né? É complexo quando a gente para pensar. E o texto bíblico é muito interessante da gente pensar, né? Até eu acho ali que o texto de 1 Samuel 15 é um dos textos mais interessantes desse contexto monárquico, na minha leitura, né? Que é essa reprovação. Não sei se você gostaria de ir para o texto para a gente dar uma olhadinha. Sim, eu estou aqui com ele aberto aqui. Mas olha só que coisa curiosa. Veja só, se eu ficar só, porque os livros históricos começam com Josué e vai ter Esté, mas olha que lá em Deuteronômio 17 é onde as coisas começam, que é incrível. Por isso que, quando eu fui estudar ali no Pentateuco, aí cheguei em Deuteronômio 17 e está lá o negócio. Interessante. Uhum. Deus dizendo que quando o povo entrasse na terra, eles iriam querer um rei para eles. E Deus falou o seguinte, e isso ele falou para Moisés. Aí então, Deus falou o seguinte, Moisés, quando eles entrarem lá, eles vão querer um rei. Já que eles vão querer um rei, aí a gente entende o porquê que Saul foi rejeitado. Está lá em Deuteronômio. Então, assim, antes de entrar no 15, é aí que está a grande questão. É entender que qual foi a causa de Saul ser rejeitado. Porque lá em Deuteronômio capítulo 17, do 14 ao 20, Deus falou as características do rei. E que o rei deveria ter aquelas características. E Saul não se encaixava nelas, provavelmente. Então, ele aceitou porque o povo quis. Então, olha só a leitura do Deuteronômio 17. Eu até vou botando projeção aqui, ó. Pode colocar. Ó. Que legal. Você quer que eu leia? Pode ler. Se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por este caminho. E até o 17? Até o 20. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração.
Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Então, começa aqui. Então, é curioso aqui. Então, veja só. A rejeição de Saul não foi uma questão simplesmente que Deus falou o seguinte, ó, vou rejeitar ele e pronto. É porque as características Deus colocou aqui. E ele falou, vocês vão pedir um rei. Então, quando vocês pedirem, tenham este cuidado do rei de vocês. Então, é aqui que as coisas acontecem, né? Deuteronômio 17. Quando eu vi esse texto, eu falei, opa, então um negócio curioso é esse texto aqui. E antes do 15 também, tem um outro detalhe que está lá no 8. Por que eles escolheram Saul? A escolha de Deus da monarquia, então, segundo o capítulo 17 do Deuteronômio, então a gente está entendendo que Deus vai fazer uma transição de governo. Mas esse governo monárquico deveria ser um governo monárquico governado pelo teocrático. Era Deus governando por meio dos homens, e não os homens governando por ele mesmos. Uhum. Então, é aqui que está, talvez, a grande questão, né? Deus falou, em algum momento, vai ter um governo humano. Mas esse governo humano tem que estar dentro das características e dentro dos meus critérios. É o governo monárquico com o governo teocrático. E a escolha do povo, quando foi escolher Saul, e é verdade que é curioso, porque Deus também escolheu Saul e permitiu, é curioso porque a escolha se deu, eles não levaram em consideração nenhum desses critérios. Lá em 1 Samuel 8, capítulo 8. O critério é 8.2, se não me engano, os critérios, por que eles escolheram Saul, o povo, né? Acho que é o 9.2. 9.2, né? o 8 é que onde eles pedem um rei. Isso. E é curioso, eles pedem um rei. Então, para entender a rejeição de Saul, no 8 ele pede um rei, eles pedem um rei. Samuel chega com o povo e diz assim, olha, vocês estão cometendo erro. Vocês querem mudar o governo? Vocês querem que vocês governem? Samuel tenta convencer o povo que eles não deveriam ter um rei, que eles já tinham um rei. E o povo diz assim, olha, você não tem ninguém para governar, não tem descendência, então a gente quer um rei conforme os outros povos. Aí no 9.2 vai dizer, né? E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. E vai dizer ainda mais, nenhum homem era como ele entre os israelitas, era o mais alto de todo o povo, os outros chegaram a seus ombros, nem chegavam aos seus ombros. Então a escolha por Saul foi uma escolha meramente aparente, meramente humana, por características humanas. E quando foi a escolha de Davi, também pode ver que Davi nem sequer foi lembrado pelo pai. Porque ele era pequeno e tudo mais. Quando Deus estava querendo ensinar que a escolha não deveria ser humana. Então, a rejeição de Saul, para entender, é muito curioso fazer todo esse resgate. E é interessante a gente pensar, né? O povo nomearia o rei. Deus sabia que o povo escolheria. Mas o povo deveria escolher aquele que Deus escolhesse. O que aconteceu acabou sendo o inverso, né, Ulicélio? O povo escolheu quem eles quiseram e Deus, pela sua misericórdia, então falou, então, beleza, que seja esse. Mas não deveria ser assim, né? Deveria ser Deus mandando e não o povo mandando em Deus, querendo obrigar a Deus, né, a consagrar alguém rei. Então é interessante a gente pensar nessa inversão de valores que aconteceu, né? E da mesma forma hoje, se a gente parar a pensar, muitas vezes a gente não pensa nessa visão quando a gente escolhe nossos líderes, né?
Então vamos dizer aí, vamos pegar, o que a gente pode escolher? Vou pensar de forma mais simples de igreja, né? Quando uma igreja vai escolher o seu pastor, ela não deve escolher por padrões humanos, ela deve escolher por padrões divinos. Há uma padronização, e aqui no destaque, né, no final do que a gente leu, do Deuteronômio 17, alguém que se dedica a estudar a palavra de Deus. Tempo atrás, Olicério, um amigo meu que é pastor, ele contou que uma igreja procurou ele, né? E a igreja chegou nele e falou assim, pastor, você tem algum pastor de jovens para indicar? Ele falou, olha, eu tenho sim, tenho um pastor de jovens que eu confio, que é homem de Deus, esse aqui, ó. Mandou o contato. Aí a igreja falou, não, esse aí não. Ele falou, por que não? Não, tem muito pouco seguidor no Instagram. A gente precisa de alguém com mais seguidor no Instagram. Aí ele falou, não, gente, vocês aí estão com o padrão errado, então nem me peçam mais recomendação nenhuma. Se o padrão de vocês é esse, não sou eu que vou ajudar vocês a escolher um pastor. Então, veja, muitas vezes o padrão está errado, né, Olicério? Tem igrejas que às vezes vêm com o padrão errado, tem pessoas que às vezes escolhem o seu líder no padrão errado, querem alguém com muitos seguidores, alguém rico, influente, famoso. Aqui a gente tem isso, né? A escolha de Saul, porque é um cara que se destacava, era um cara rico, era um cara bonito, era um cara alto, mas não era esse o padrão que Deus tinha, não é esse o foco de Deus. Deus olha algo para além, Deus olha o coração, como diz no texto a escolha de Davi, né? Exatamente. E o que me fez, ao estudar o texto, eu ficava me indagando, olhando para aquilo que os leitores e outras pessoas pudessem também pensar, que é o seguinte: bem, se não era Davi, ou se não era Saul, por que então foi? Ou por que Deus permitiu? Então, entender isso aí foi bem curioso. Aí eu cheguei, dei uma pesquisada, tudo. Existe a aliança, que nós chamamos de Deus, que é quando Deus faz aliança com o povo, e independente do povo, ele permanece fiel. Então, por exemplo, a aliança de Deus é independente do povo. Não é uma troca. Deus fez aliança e ele se mostrou fiel na aliança que ele fez. Aí, em contrapartida, quando nós não seguimos o padrão de Deus, é invalidado, então, pelo fato, aí é a grande pergunta. Quando nós não seguimos o padrão de Deus e nós tomamos as decisões, nós fazemos as escolhas, essas escolhas serão invalidadas porque não era o padrão de Deus? Não. Porque não era para ser. Mas, a partir do momento que nós não seguimos o padrão e seguimos as nossas escolhas, nosso próprio coração, na teologia eu vi que o termo seria ratificação. Não era aliança, agora é. Não era para ser, mas agora vai ser. Não era para ser Saul, mas já que vocês escolheram, então agora é. Não pode mais voltar atrás. Que é a mesma coisa no ministério pastoral. Às vezes a gente quer escolher o pastor, aí a gente não segue as orientações, o pastor chega, quer mudar, quer seguir o seu próprio jeito de pastorear e tudo mais, a igreja não quer aceitar e quer tirar o pastor. Opa, não era para ser, agora é. Então vocês têm que seguir aí até Deus conduzir isso aí. Então, a grande questão toda é isso. Não era para ser Saul, mas Deus ratificou. Agora é. Virou aliança. Não era para ser, agora é. E é interessante que tem as consequências daí, né? Deuteronômio 17:20, que a gente leu, né? Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e a não se desviar da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Então é interessante, né? Era para escolher um rei do padrão correto para ele não se achar melhor que os outros. E aí eles foram lá escolher o cara que eles achavam melhor que os outros. É totalmente o inverso, né? Totalmente invertido. E aqui também é interessante, né? Para prolongar o reinado dele e dos descendentes. Saul não teve o reinado prolongado e essa foi uma consequência. Os descendentes dele não assumiram o reino, né? A gente sabe que Jonatas não se tornou rei, que seria normal ele se tornar rei, não Davi, mas não se tornou. Da mesma forma também o pecado, né? Dando spoiler, né, Olicério? O pecado de Salomão também tem consequências,
que o filho dele acaba perdendo parte do seu reino para o antigo servo de Salomão. Então, veja, os pecados, os erros, eles têm consequências. Também essa escolha, essa ratificação de Deus não é uma ratificação inconsequente, né? Ah, não, vou abençoar então tudo o que acontecer porque vocês... Não, vocês vão escolher, eu vou autorizar, mas vai ter as consequências da escolha de vocês também. Então é algo bem importante a gente considerar. Sim, né? E é importante considerar porque tem a questão da história toda, porque às vezes é o seguinte, bem, Saul chegou, ele desconsidera, vamos imaginar, como se o reinado e o povo começasse com ele. Por que isso? Porque em Deuteronômio, quando Deus falou com Moisés, ele falou, quando for para a terra de Canaã, não dá as tuas filhas para se casarem lá com os estrangeiros e vice-versa. Aí Josué assume o trono, capítulo 9, o que Josué faz? Aliança com quem não era para fazer, com os gibeonitas. Aí faz aliança com os gibeonitas, agora não pode matar os gibeonitas, teve que proteger os gibeonitas, e os gibeonitas agora passou a fazer parte do povo. Passou todo o período dos juízes, 350 anos aproximadamente. Quando Saul assume o trono, que ele olha para o meio do povo, ele vê quem lá? Os estrangeiros. Que estrangeiro era? Gibeonita. O que ele manda fazer de Gibeonita? Pode mandar matar todo mundo. Mandou matar. Aí quando Davi assume o trono, que ele consulta a Deus, que o povo estava sofrendo 3 anos de escassez, aí Deus fala para Davi, tem culpa de sangue na família de Saul, porque não era para fazer aliança com os gibeonitas, mas fez, agora está feito. E uma vez feito, não pode matar. Se matar, tem consequência. Aí Davi vai, pede perdão para os gibeonitas e pergunta o que eles queriam de volta. Eles falaram assim, nós queremos, parafraseando, nós queremos a cabeça dos filhos de Saul. 2 filhos deles são mortos. Então veja que às vezes Saul, quando assumir, ele não considerou nada. Ele simplesmente quis governar tomando para si e usando única e exclusivamente da sua prerrogativa para isso. E até a rejeição dele como rei, no capítulo 15, tem a ver também com aquela ordem de Deus de atacar um povo, né, que eram os... Agora me fugiu aqui. Eram os amalequitas, né? E matar todo mundo e até os animais. E aí ele guarda os animaizinhos ali para ele, né, e para o exército dele. E aí chega Samuel e fala, você fez o que quero fazer? Fiz. E aí houve o balido dos animais, né? Mu, né? Bé. Que barulho é esse, rapaz, né? E esses bichos aí? Não, isso aí é para sacrificar para Deus. Já dá aquele migué. Então, veja, já tem a ver com Deuteronômio 17 também, de não ajuntar animais para si, né? Então, Deus já sabia o que ia acontecer, que o cara estando no poder, né? Pô, o cara é rei, o cara tem um exército na mão. Ele pensa assim, eu posso atacar um povo, matar todo aquele povo e pegar os animais para mim. Veja, é uma forma de conseguir dinheiro fácil, né? Mas não é esse o propósito do rei. O rei não está aí para liderar, para conseguir benefício para si mesmo. E Deus manda, inclusive, matar tudo, matar até os animais. E é essa desobediência realmente aí causa essa rejeição por parte de Saul. Né? E é interessante, uma rejeição também, não só pelo que ele fez, mas a insistência no erro, acho que também é importante destacar, né? Ele ter mentido, falado que era para sacrifício, é um negócio problemático também, né? Sim, e como nós não temos tempo para falar tanta coisa, aí alguém pode estar pensando, mas peraí, Davi, é aí que está a grande questão. Davi não foi nem um santo, se a gente for considerar, tem coisa que ele fez pior do que Saul. Mas a atitude dele em relação às coisas erradas, o que ele fez, e a gente vê isso nos salmos que ele escreveu, a atitude é completamente diferente de Saul. E aí que está a grande questão. E Davi tinha um coração completamente diferente, até mesmo em relação ao povo, a maneira como ele agia em relação ao povo. Não é à toa que foi um governo... o melhor governo de Israel. Então, essa é a grande diferença, porque às vezes a pessoa pergunta sobre a questão de Davi, os pecados de Davi, mas a gente consegue perceber claramente esse comportamento distinto em relação a Saul. Os dois pecaram, mas um se arrependeu, né? Eu acho que o arrependimento é grande...
é o grande ponto ali da história de Davi, né? Era um cara pecador, igual você falou, aprontou muito. Às vezes eu até fico assim, como é que eu vou contar essas histórias para os meus filhos, né? Esses dias eu tava contando, eu tô contando, né? A gente tá estudando monarquia em Israel, eu tô contando as histórias da monarquia de Israel para os meus filhos. Não, igual, não seguindo a sua revista, mas seguindo a minha cabeça, né? Daí, né? Sim. Aí eu dou umas, como é que eu posso falar? Faço umas censuras, né? Porque como é que eu vou explicar? Mas o cara aprontou, né? Com Batseba, viu lá a mulher do outro, pegou para ele, mandou o cara para a morte. Então o Davi fez muita coisa complicada. Mas o arrependimento é o que fez com que ele permanecesse escolhido por Deus, permanecesse, né, ungido até o fim, com a graça e a bênção do Senhor, né? E além disso, quando ele foi ungido rei de Israel, a gente não tem ideia, ele ficou muitos anos. A gente não tem nem como assim dizer quantos anos, aguardando até que de fato ele se tornasse rei. Deus ungiu, ele sabia que era rei, podia ter matado Saul, podia ter feito muita coisa, se ele quisesse, mas ele aguardou o tempo dele. Então, as atitudes são diferentes. Saul, quando ele assumiu, ele não assumiu tendo essa consciência, ele assumiu com a ideia de que ele era alguma coisa, que ele era o cara, que ele era forte, tudo mais, que Davi tinha consciência que Deus o havia ungido rei, mas que o tempo ainda não era oportuno. Deus ia dar para ele o tempo oportuno. Então ele aguardou, fugiu da presença de Saul. Medo ele não tinha. Essa que é a grande diferença. Ele podia ter feito se ele quisesse, mas não fez, porque ele aguardou. E às vezes uma lição que a gente aprende com Saul, nesse sentido, porque uma das coisas porque ele foi rejeitado, que eu pude entender e eu poderia aplicar, é porque nós temos que esperar o tempo, o nosso tempo. Às vezes a gente quer pular etapas, a gente quer sentar na janela, a gente olha assim para as pessoas que estão, às vezes, na igreja ou em outras funções, que já tem uma certa idade, ou que não tem, talvez, o currículo que a gente tem, as coisas que a gente já fez, a gente logo olha assim, poxa, eu deveria estar aí, eu poderia estar aí, eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo, e a gente fica nisso. Como se Deus não soubesse disso, como se Deus não tivesse no controle. Então, às vezes, nós temos que aguardar o tempo e aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Não adianta a gente fazer o que fizer, porque se Deus não quiser, não vai adiantar. Da mesma forma que nada do que os outros possam fazer vai impedir que nós façamos aquilo que Deus quer. Então, essa é uma coisa muito boa de se ver com a rejeição de Saul e com a aprovação de Davi. As atitudes que eles tinham em relação às coisas de Deus. E é interessante que isso aí que o Licério está falando, gente, isso diz respeito à vida dele, que eu conheço a vida dele, né? E é algo que mostra muita humildade do Licélio, né? Se você quisesse, eu já tinha feito concílio, já estava pastoreando, né, o Licélio? Com Sim. certeza. Mas eu entendo que o Licélio compreende também o caminho que Deus tem para a vida dele e não deseja, né, título por título, nem tá na liderança de algo que não é aquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. Então, é alguém que está falando, gente, e realmente quem conhece ele sabe que isso tem a ver com a vida dele também, com o cuidado e o temor a Deus que ele tem. E também na tua caminhada aí, né, na faculdade, né, Licélio? 15 anos. Hoje a gente vê o Licélio, chefe, né? Chefe aí na coordenação do curso de teologia na FATEB, na Faculdade Teológica Batista Equatorial. Mas começou como secretário, né, Licélio? Eu fui aluno, eu fui bolsista, fui monitor, fiquei 4 anos aqui como trabalhando como RPA e tudo mais. Depois de muito tempo, depois de ter estudado na FAPA, é que eu se tornei professor de fato, apesar de estar aqui 15 anos. E aí agora coordenador, né? Mas isso tem a ver com a monarquia, que não é lá na frente, mas quem está nos ouvindo, quando você estudar a monarquia de Israel, pare
nos textos e analise, porque em Deuteronômio 17 vai dizer o seguinte: o rei tem que ter cuidado, aquela coisa toda, para que vocês não voltem para o Egito. E o que aconteceu? Deu uma travadinha aqui, gente, peraí. O Licélio parou quando você foi citar Deuteronômio 17. Fala de novo, perdão. Eu estou dizendo que Deuteronômio 17, Deus falou: o rei tem que ter cuidado para que vocês não voltem para o Egito. Obviamente que não era o Egito propriamente dito, mas era a ideia da escravidão. Isso. E depois foi dividido, o reino depois foi dividido, e o que aconteceu? Um foi levado para os assírios e outros foram levados para os babilônicos. E isso tem a ver com a monarquia de Israel, porque as descendências dos reis e o reinado depois não perseverou. Então e muitos do que aconteceu é porque a maioria dos reis estavam sozinhos. Eles não governaram tendo um conselheiro, tendo alguém realmente perto deles lá. Como teve o Saul e Salomão até um certo tempo, mas quando eles foram levados cativos, eles estavam sozinhos, governando com o seu próprio coração, do seu próprio jeito, esquecendo de Deus e esquecendo dos conselhos de todo mundo. E isso é algo que eu admiro no Licélio. Como líder, né? Hoje ele é coordenador lá da faculdade. Ele é alguém cercado por conselheiros e bons conselheiros, né, Licélio? E eu aprendi contigo também, e eu também tenho meus conselheiros. Tem gente que eu busco conselho, que são meus conselheiros para a vida, né? Pastor André, lá do Rio Grande do Sul, pastor Ilquias aqui, com toda certeza, né? Mas também pastor Luiz Felipe Machado, aqui de Curitiba. Então é importante também nós, como líderes, a gente não achar que a gente está por cima de todo mundo, não. A gente, mais do que os outros, a gente precisa de conselhos. E também o líder, mais do que todos os outros, precisa estar bem alinhado com Deus, né? Por isso também aquela recomendação em Deuteronômio 17 de ter uma cópia do livro da lei e de lê-la todos os dias, né? Naquele tempo, né, Ulicélio, pessoal, nem todo mundo tinha a Bíblia, né? Então tinha lá o rolo, né? O cara lá tem o rolo de tal livro, mas não era todo mundo que tinha, era mais os sacerdotes, levitas e tal. Agora, o rei precisava ter para fazer essa leitura diária, para estar buscando conselho na palavra todos os dias da vida também. E é um desafio para a gente, né? Buscar conselho com bons conselheiros e buscar conselhos também com a palavra de Deus, que nos orienta. E foi o que aconteceu com Israel. Na verdade, às vezes a gente olha o Antigo Testamento, as pessoas olham e dizem assim: meu Deus, que Deus mau, que Deus perverso, ele manda matar, ele manda aquela coisa toda. Mas na verdade, é que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que não tem nada a ver com Deus, na verdade tem a ver com a nossa desobediência. O povo foi levado cativo para o Egito e depois pelos assírios e pelos babilônicos, não porque Deus estava isento, estava longe do povo. O povo ficou longe de Deus. Foi a desobediência. A rejeição de Saul não foi Deus, vou rejeitar, e por assim dizer. Saul não seguiu as orientações de Deus, ele desobedeceu. E tudo que aconteceu com o povo nada mais é do que a própria desobediência. Então, o povo seguiu os seus próprios conselhos e rejeitou os conselhos de Deus. Quando Samuel estava vivo, ele tentou ajudar, ele tentou alertar o povo não quis ouvir, o povo quis seguir os seus próprios conselhos, e o povo que teve, quando foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, a gente tem 19 reis de um lado e 19 reis dos outros. O Reino do Norte, que era de 10 tribos, todos os 19 reis, nenhum sequer a gente aproveita. A gente não aproveita nada de nenhum deles. Todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor, e a Bíblia diz que eles repetiam e multiplicavam as maldades e a idolatria do rei anterior. No Reino do Sul, a gente tem alguns reis, pelo menos 9 reis, fazendo aquilo que agradava a Deus, mas no final das contas também foram levados cativeiros por causa da desobediência. E falando de conselheiro,
Por isso que o que levou Saul a ser rejeitado por Deus foi a desobediência, e o que levou o povo a ser cativo... Deu uma travadinha ali, gente. Também foi. Perdão, agora, repetindo, falando de conselheiro, que deu uma travadinha aqui. Eu ia dizer apenas que, por exemplo, Boaz, quando eu disse assim, esse vai dar certo. Aí, quando Joiada morreu, aí desandou tudo. Joiada era um conselheiro, segurava ele, e Joás fez muita coisa boa, estava indo tudo bem, de repente morre Joiada, e ele já destrava e começa a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E depois deu, por ocasião do povo ser levado no caso, o norte e o sul, pelos assírios e pelos babilônios. Tudo como consequência da desobediência e nada mais. E considerando agora, Ulicelli, que o tema da nossa aula de hoje é o reinado de Saul, né? O reinado unido de Saul. É interessante ter o personagem de Saul, mas Samuel é um personagem importante a gente pensar, porque ele era o líder do povo no sistema teocrático, e ele viu assim, sair do poder dele, das mãos dele o poder, digamos assim, passar para os reis, mas ele que ainda era quem ungia, mas veja, ele viu realmente o circo pegar fogo, digamos assim, né? Ele viu o trem sair dos trilhos. E eu fico me colocando no lugar dele agora, pensando, cara, como é que pode, né? Que sensação esse cara deve ter sentido vendo erro após erro ali de Saul, inclusive ali depois de Davi também. E pensando assim, puxa, o povo não precisava passar por tudo isso que ele está passando. Essas pessoas não precisavam estar passando por isso, mas elas escolheram, né? Então é um personagem que às vezes a gente não se coloca no lugar dele, pensando que ele foi o líder de Israel, deixou de ser, mas permaneceu ali existindo, observando tudo isso acontecer e vendo uma monarquia que começou já a terminar e outra iniciar também ter as suas dificuldades, né? Porque na verdade é curioso pensar que quem é pai novo, como eu, aprender com Eli, que não foi um bom pai para os seus filhos, mas foi um excelente educador e pai portiço, por assim dizer, de Samuel. E Samuel, ele ficou tão, talvez, observando essas cenas, porque ele, talvez com pena do povo, a gente se colocando no lugar dele, vendo a parte humana, ele consultou a Deus e falou tudo que o povo havia falado. E Deus fala, Samuel, acalma teu coração, fica tranquilo, porque não é você que eles estão rejeitando. Fique em paz. Eles estão, na verdade, me rejeitando, porque você não é nada, eu que governo. Você é apenas um instrumento usado por Deus. Deixa, porque eles não querem que eu os governe. Então, o que Samuel fez? Com o coração dolorido, com o coração sofrendo, chorando. Não havia nada o que fazer, porque o povo não olhou para Samuel, porque o que acontece? O que o povo pensou? O povo não considerou que Samuel fosse alguém que pudesse reinar. Por que razão? Porque os filhos de Eli, o Eli já estava velho, morreu os 2 filhos, e eles não consideraram Samuel porque eles não entendiam que, em Deuteronômio 17, diz que não poderia ser um estrangeiro. Tinha que ser, então, um rei da descendência de Israel e tudo mais. Então, olhar para Samuel era imaginar que ele não fizesse parte da linhagem ou que não pertencesse à tribo, a nenhuma, justamente porque ele foi criado dentro do palácio, dentro do templo. Só que ele era filho de quem? Ele era filho de Eucana, que era um efraimita. Então, lá atrás, a gente pode... Aí, é curioso, que lá atrás a gente vai perceber que ele é da linhagem de Levi, do sacerdote. Então, o povo rejeitou o próprio representante de Deus para liderar o povo, e não olhou e não percebeu nele como sendo esse representante,
e rejeitou, então escolheu um completamente aquém daquilo das características que Deus havia colocado. Então, às vezes a gente não percebe essas coisas. Pessoas que estão dentro da nossa casa, perto de nós, dentro das nossas igrejas, que Deus levantou. A gente vai à procura de fora. É verdade, é algo comum, né, de acontecer, né? Mas também é interessante ver como o povo, né, isso não está explícito, mas está implícito no texto, o povo se preocupava com a origem das pessoas, né? Por exemplo, Saul é escolhido, né? E no capítulo 9, verso 1, que a gente leu o verso 2, no verso 1, né? Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, e aí continua. Então, veja, há um destaque para o Quis, né? O pai de Saul, que era um homem, como diz o texto, rico e influente. Então é interessante a gente pensar, né, o contraste. Saul, que é filho de alguém rico e influente, contrastado com alguém que nem foi criado pelo próprio pai, que era, digamos assim, alguém que foi, né, abandonado ali, né, para ser criado junto ao Eli. Então é interessante a gente pensar nesse contraste também, né? São duas realidades muito diferentes. E às vezes também existe aquela ideia assim, ele foi criado ali. Eu agora estou conjecturando, viu, Licélio? Na minha cabeça, assim. Talvez houvesse aquele preconceito. Não, esse aí não sabe nada da vida. Samuel foi criado ali dentro de um mundo fechadinho, né? É igual às vezes que há o preconceito com alguns pastores que vão muito jovens para o seminário. E aí fala assim, não, esse pastor não conhece nada da vida, só fez seminário, nunca estudou numa universidade federal, nunca trabalhou fora, então esse não sabe nada da vida. Mas, gente, se Deus levantou o cara como pastor, realmente chamou a pessoa, Deus vai usar. E às vezes a gente olha muito da nossa perspectiva, pensando em fama, pensando em dinheiro, pensando em experiência, e às vezes Deus está olhando outras coisas. Pega lá o inexperiente Davi, que ninguém tinha, assim, ninguém dava nada pelo cara, né? E transforma ele realmente um instrumento em suas mãos. Da mesma forma nós, né? A gente pega a nossa história aí, digo por mim mesmo, quando eu olho para o passado, assim, né? Eu mesmo não dava muita coisa por mim mesmo, né? Porque não era para eu estar aqui hoje, mas Deus permitiu assim, Deus me direcionando, Deus me usando pela sua graça e misericórdia. E conhecendo a história do Licélio, sei que também Deus fez muita coisa na vida dele, permitindo que ele continuasse aí, né, trilhando esse caminho aí para a honra e glória de Deus. E é muito importante, gente, são lições que a gente tira do texto, lições olhando para o passado e vendo também repetições no tempo presente e pensando em erros e acertos. E eu gosto muito de uma frase, né? Os historiadores não gostam normalmente, Licélio, mas é uma frase que eu gosto, ela diz assim: quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Né? Quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Ou seja, quem não conhece o que já aconteceu vai acabar fazendo as mesmas coisas, errando os mesmos erros. Agora, a gente conhecendo o passado, a gente consegue ver os erros dos outros para nós agirmos diferente. Tem outra frase que diz assim: o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E é isso, gente. Eu posso aprender com os erros dos outros porque a Bíblia ela não narra a história de pessoas perfeitas que sempre acertaram. Ela narra a história de pessoas imperfeitas que erraram muitas vezes e que deixaram aqui as lições destes erros para nós também. Não é só o acerto que deixa lições, os erros também nos ensinam para nós, se formos errar, igual diz o pastor aqui, se vai errar, erra diferente pelo menos. Errar o mesmo erro aí já é demais, né? Exatamente. Eu olho assim, alguém que olha às vezes para a gente e diz, você fez aquilo. Eu lembro de uma ocasião que alguém disse assim, mas você fez aquilo. Eu disse, verdade, eu fiz. Fiz. Não faço mais. Então, assim, ou então, pelo menos, tem coisas que a gente faz como rotina, até a gente perceber que não agrada a Deus e que a gente precisa voltar atrás, que a gente precisa rever. Então, a gente aprende com esses personagens. Saul, um homem duro,
que não se arrependia, fazia tudo que dava na cabeça dele, não obedecia a ninguém. Então a gente olha na segunda lição que ele é aceito como o rei, só que o reinado dele sofre um grande colapso, porque ele não obedece, ele vence os amonitas e os amalequitas, mas ele, no capítulo 11, os amonitas, mas ele não faz de acordo com a palavra de Deus, ele é desobediente, e a desobediência dele gera rejeição, e logo depois vem o escolhido de Deus. E Deus convoca Samuel, que era o seu representante, que foi rejeitado, que agora Deus chama ele para que ele fosse ungir Davi. E é curioso porque Samuel, ele era um profeta, falava diretamente com Deus, ele se apresentava diante de Deus, só que ele não era Deus. Ele não tinha todas as ferramentas possíveis. Então, quando ele vai escolher lá na casa do seu Jessé, ele é esse. Deus falando para ele, não, calma aí, tem um aí. Aí Deus falando para ele, então nunca Samuel acertaria, nem ele que era profeta, que falava com Deus, se ele fosse escolher, ele acertaria. Porque ele era um ser humano como eu e você. Então, Deus é que disse, não, Samuel, calma aí, que daqui a pouco chegam aí, tem um camarada aí que não está aí nesse meio aí. Até que quando chega Davi, talvez a surpresa de Samuel fosse grande, porque ele era ser humano. Mas, ao mesmo tempo, ele deve ter se surpreendido e ter imaginado assim, eu me colocando no lugar dele, esse Deus é maravilhoso. Como é que ele... Se eu fosse escolher, eu ia escolher errado, porque eu ia escolher aquele ali. Mas esse aqui eu não ia escolher. Mas como ele disse que é esse, então eu vou ungir esse, e a gente sabe o que aconteceu depois com o reinado de Davi. Então, o reinado de Saul é curto em relação ao de Davi. Então, nós temos aí na segunda lição essa questão do Saul como rei, mas ele sofre um colapso, depois a desobediência gera rejeição e depois o reinado de Davi. Isso aí me lembrou agora, na aula de semana passada, no EBD presencial, para os jovens, eu dei aula para os jovens. Aí eu fiz uma brincadeira com um visitante. Eu aproveitei que tinha um visitante, cumprimentei ele, perguntei o nome dele, e aí ele perguntou meu nome. Eu falei, eu não vou falar meu nome. Você vai ter algumas chances para adivinhar o meu nome. Aí todo mundo deu risada, né? Aí eu fui dando chance. Veja, Ulicélio, quantas vezes ele teria que tentar para acertar meu nome? Umas 100, 200, 1000 talvez? Não sei, o cara, da onde que ele vai tirar? Vilibaldo, né? Aí eu lembro que ele foi tentando lá, falou o nome, Jonathan, não. Diego, não, foi tentando. Mas ele nunca ia acertar. Da mesma forma, nós, gente, qual a chance da gente acertar que Davi seria o rei escolhido por Deus? A gente não acertaria também. Então isso nos faz pensar que a vontade de Deus, ela é diferente da nossa, porque Deus vê para além, e só com esse conhecimento para além, enxergando para além de nós mesmos, que nós vamos entender a vontade de Deus. Só esse rapaz entrando, sei lá, no Instagram da igreja, que ele poderia identificar lá, né, Pastor Vilibaldo, sei lá, e aí saber o meu nome. Da mesma forma, nós precisamos de um conhecimento para além, dessa visão para além da nossa própria perspectiva, que é a palavra de Deus que nos dá. Lendo a palavra, orando e buscando a vontade de Deus, nós sim poderemos olhar para além para ver a vontade de Deus para as nossas vidas. Agradeço de coração, Ulicélio, por participar aqui da CBD. Foi uma alegria contar com a sua presença, né? É um privilégio, meu amigo, um privilégio tê-lo conosco. Eu quero agradecer imensamente. Às vezes a pessoa não tem a dimensão que, como é a nossa vida, então a gente não consegue se falar tanto pelas suas atividades e a minha, e ter esse tempo com você e falar a sua igreja, sem dúvida, é um grande privilégio para mim, uma grande alegria, e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém, meu amigo. Obrigado, e obrigado também pela escrita da revista, né? Tem sido bênção aqui, e com certeza bênção na vida de muitos batistas aí pelo Brasil.
Com toda certeza. Fiquei muito feliz que lá na Convenção Batista Brasileira eu fui comprar e não consegui, mas não fiquei triste por isso não, fiquei feliz porque eu vi que estava vendendo bem a revista, o povo estava bem animado, bem interessado em aprender mais sobre a monarquia em Israel. E é uma alegria ter a sua presença. Vou orar para encerrar, pedindo a bênção de Deus na sua vida e também nas nossas igrejas. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Licélio, obrigado pela sua família, obrigado pela Vitória, também Maria Alice, Senhor. Continue abençoando eles, dando a tua graça, sustentando, Senhor. Cuidando de cada área, seja material, emocional, espiritual. Esteja também abençoando a Igreja Batista da Marambá, esteja abençoando também a Faculdade Teológica Batista Equatorial. Esteja dando a tua graça a eles, Senhor, direcionando, cuidando em cada aspecto. Também te peço, Pai, pela nossa igreja, por esse estudo, Senhor, essa EBD, essa série de estudos sobre a monarquia de Israel, que nós venhamos a continuar aprendendo mais sobre ti, sobre a tua vontade e sobre a tua história com o teu povo, para nós agirmos diferente e nós aplicarmos as lições em nossa vida. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você que está assistindo e agora nós iniciamos o nosso culto. Valeu, gente! Até mais!